Desabilita o microfone, Regina. Doutor Clebson, aqui então o senhor entende que houve um erro de fato na classificação dessas áreas? Sim, doutor Matheus, seria um erro de fato. Eu entendo que não há nenhum prejuízo para a revisão, tentando compatibilizar, para a revisão, para o lançamento, para o contencioso, quando o contribuinte ele tenta compatibilizar, né, tenta trazer a verdade material, mas respeitado, claro, os limites do litígio. No caso aqui, ele pretendeu uma reclassificação de áreas de proteção ambiental informada, não ultrapassando as áreas, o valor total informado, ou seja, essa alteração, reclassificação de preservação permanente e utilização limitada para somente preservação permanente, sendo uma área maior, ela não acarreta nenhuma alteração para menor no recolhimento do tributo declarado. Então, essa situação eu entendo aceitável para o processo administrativo. Pronto? Porque nesse caso aqui, eu vejo que as duas áreas foram glosadas, né? Então, acho que o litígio, ele foi... a fiscalização questionou essas duas áreas. Então, a gente poderia trabalhar com essas duas áreas. É diferente nas situações em que o declarado e o apurado pela fiscalização, eles são iguais, né? Então, eu vejo que aqui eu concordo com o Dr. Clebson nesse ponto. Isso, doutor Matheus. Eu tenho outros processos, mas basicamente é assim, o que eu vejo com certa restrição é o contribuinte, somente no contencioso, dizer que a área de preservação permanente que foi glosada, ela tem um valor, ela tem uma área maior do que foi declarado, porque isso afeta o próprio tributo. Vejo também com certa restrição quando a glosa é de uma área de preservação permanente, de qualquer área de preservação ambiental, e o contribuinte, no contencioso, ele alega que não declarou áreas destinadas a pastagem e florestamento, que são áreas aproveitáveis. Nesse segundo caso, para mim, ele extrapola todo o litígio, né? Que trata somente de áreas de proteção ambiental. Isso a gente vai ter oportunidade de discutir em outro processo. Uhum. Agora, um ponto, já avançando, que eu acho que pode servir para outras situações, um ponto que talvez tenha que ser tratado diferente, doutor Matheus, é o caso quando a área total do imóvel está equivocada. Aí eu não sei se me parece que não sei se pela própria que é um elemento essencial do imóvel, se eu possa simplesmente dizer, olha, não foi alegado isso pela fiscalização, somente agora no contencioso é trazido isso, então seria um elemento estranho que extrapolaria o litígio. Esse é um ponto que eu não sei se o senhor já refletiu sobre quando o erro está na área total do imóvel. Mais alguma pergunta? Sim. Pode. Há necessidade de ART para o laudo?
é um elemento de convicção o RT, não é que ele... Pois é, eu não localizei aqui. Em que folha ela estaria, desse segundo laudo? Esse último laudo, melhor dizendo. Possivelmente, doutor Pinheiro, como eu não fiz a observação, não há. É um elemento, maior convicção, está na lei que trata da avaliação de imóvel, né, para fins de desapropriação. Não achei aqui relevante para... relevante no sentido de não ser um elemento impeditivo ao chegar à conclusão que eu cheguei, né? Ao resultado que eu cheguei. Mas, possivelmente, podemos consultar, como não está aqui registrado, não há RT. Mas não seria obrigatório, né? Para respaldar o laudo, seria. Efetivamente, o engenheiro, para quando ele assina um documento, ele precisa de documentação de responsabilidade técnica. Se a gente levar isso a fundo, sim. Mas com relação a provas, diante das provas que estão... Pois é, aí é o conjunto probatório que o Clebson analisou, né? Mas a prova é determinante ao laudo, não é? Clebson? Eu também, como eu disse, para mim essa prova aqui, eu estou convencido que ela é suficiente mesmo sem RT. Uhum. Agora, a RT, ele se responsabiliza perante o órgão de classe, para que possa o órgão de classe fiscalizá-lo. E aí valida qualquer documento que ele assina, né? Como engenheiro, né? Mas haveria dúvida se ele é engenheiro? Se ele está habilitado? Não sei. Mesmo sem o ART, ele tem uma responsabilidade profissional com os dados que ali estão inseridos, né? Uma boa pergunta se ele não for engenheiro. Sem Mas RT, aqui como é que ele garante? tem um número aqui, tem um número de... Tem o CREA, Tem a assinatura dele. Ah, então tá. Está suficiente, tudo bem. Se a assinatura dele, Então tá. Matheus. Mas eu tô vendo aqui, ó, a ART tem um anexo 6, que é onde talvez estaria o ART, só que não tá juntado aqui, sabe? A folha dos anexos, tá na folha 138. Perfeito, doutor Matheus. São vários processos, como eu já disse. Se eu não estou enganado, é isso. Tem a folha do que está em anexo, mas não faz parte desse processo, né? E tem o CREA aqui, do engenheiro agrônomo. O CREA eu citei, né? Isso. Eu estou de acordo, presidente. Ok. Eu entendo que tem que converter em diligência para ser trazido aos autos o ART. O laudo faz a indicação de um anexo, mas não foi apresentado. Pelo menos não consta aqui. Então, você traria uma preliminar de diligência, tá certo? Sim. Então, vamos primeiro, né, na possibilidade, você, Matheus, você acha que caberia diligência ou você acha que pode resolver com Eu o discordo processo? em relação à diligência, presidente. Ok. Raide. A diligência, tá? Estou voltando à diligência. Certo, eu acho que os elementos que estão nos autos, como bem delineou o Dr. Clebson, já são aptos a julgar o processo. A juntada do RT, na minha convicção, não iria mudar muita coisa. Ok. Rodrigo? Eu acompanho o relator.
Não, estou botando a diligência. Você Não, eu acho concorda que é também? suficiente. É suficiente. Ok. André? Eu acho que não há necessidade de diligência. André? Também acho que não tem necessidade de diligência. Então, vencido em primeira votação, o conselheiro Pinheiro, que votou por converter o julgamento em diligência. Então, agora, a votação do mérito mesmo, o André já se pronunciou. Pinheiro. Eu acompanho. Acompanho. Isso. Por favor, André. Acompanho. André. Acompanho. Então, após os membros, eu também. Raíssa Setor, você acompanhou? Você vai restabelecer o VPN declarado no laudo? Oi? Tem. Tem, não? VTN não. Não, aqui é só de preservação. Aqui não tem VTN não. Aqui não é Heli. Eli Jax Laranja. Ele, 110. Aqui só tem preservação permanente. Abre, posso encerrar? Peraí. Eu abri o Renan. Ali, no próprio copiou o resultado final ali, tá certo. É só área de preservação permanente de 98,3 hectares, certo? Né, Cleberson? Eu vou repetir aqui só um momento, para não haver dúvida. É isso, eu abri, na hora de eu copiar o resultado, eu abri o processo errado. É o item 110, recorrente Heli Jax Laranja. Dá provimento ao recurso voluntário para reconhecer uma área total de preservação permanente de 98,3 hectares. Então, peraí. Após o escolhido por unanimidade de votos, dá provimento para o recurso voluntário para reconhecer uma área total de preservação permanente de 98,3 hectares. Em seguida, primeira votação, o conselheiro Pinheiro, que votou por converter o julgamento em diligência. Certo? Esse resultado se repete para os itens 111 e 112. O próximo é o item 113, Renan. Agora sim, eu acho que eu copiar o resultado lá. Ok. Por favor. Só um momento. É o item 113, Renan Teixeira Braga, recorrente. Isso. Nós estamos também aqui no exercício 2003, nesse processo. Ok. A impugnação foi considerada improcedente pela delegacia de julgamento. Trata-se de revisão da declaração do imóvel Fazenda Lagoa do Barro, município Itaguaçu da Bahia, na Bahia. Área de 5.406 hectares. Nesta situação, o contribuinte declarou uma área de preservação permanente de 2.666 hectares. Não comprovou, razão pela qual foi glosada integralmente. E também não comprovou, por meio de laudo, o VPN, tendo sido arbitrado pela fiscalização com base no CIPT. Os argumentos de defesa, os argumentos do recurso voluntário são os seguintes. O valor da terra nua e a área de preservação permanente, eles são regularmente declarados, ou estão sendo regularmente declarados na forma da lei desde o ano de 1984, sem qualquer oposição ou questionamento pelo fisco. O ADA, propriamente dito, somente passou a ser exigido no exercício
de 2007. A redução do imposto é direito do recorrente, incorporado ao seu patrimônio desde 1984, que não se utilizou do ADA para obtenção de qualquer benefício. Juntamente com o recurso voluntário, se apresenta um minucioso laudo de avaliação, elaborado no mês de janeiro de 2009, por engenheiro habilitado, de acordo com a BNT, de onde se está em uma área de preservação permanente de 2.700 hectares, e o VPN para o imóvel rural de R$ 608.891,25. Este é o relatório. Feito o juízo de admissibilidade, conheço o recurso e passo à análise. É necessário aqui, em primeiro lugar, abrir um tópico que eu denominei considerações iniciais, em razão da apresentação desse laudo, da avaliação. Digo, então, que o processo administrativo é regido por lei própria, fiscal é regido por lei própria, e a regra é que o contribuinte deve apresentar a prova documental por ocasião da impugnação, precluindo o direito de fazer em outro momento, salvo situações específicas, não conhecido o artigo 16 do Decreto 70.235, inciso 2, parágrafos 4 e 5. Não é legítimo negar vigência aos preceitos da lei na seara administrativa, porém, cabe reconhecer a eficácia da norma jurídica mediante avaliação no caso concreto, a partir de uma interpretação que assegure o equilíbrio na aplicação dos diversos princípios atinentes ao processo fiscal. Verdade material e preclusão, os principais, que há sempre uma tensão entre eles. Mas há também outros, informalismo, deficiência, ampla defesa. Quando da impugnação protocolada em 22/12 de 2008, o contribuinte não apresentou laudo técnico para comprovar a área de preservação permanente, tampouco laudo de avaliação do preço. Justificou a ausência de profissionais especializados aonde se localiza o imóvel. Todavia, informou que havia contratado um engenheiro para realizar os trabalhos e confecção do laudo, e que esse laudo estava em fase de elaboração e conclusão, com previsão de término em alguns dias. Isso nós estamos falando, então, repito, final de 2008. Assim, o contribuinte requeriu a concessão de um prazo razoável para entregar a documentação e pediu também a suspensão do julgamento. Por sua vez, a decisão de primeira instância, que eu vejo, ela foi proferida já quase 2 anos depois, em 27 de outubro de 2010, ela alegou que o requerente não havia carregado aos autos até aquela oportunidade o laudo. E assim decidiu. É verdade que o contribuinte poderia peticionar após a apresentação da peça de impugnação e antes da decisão de primeira instância, juntando ao processo a documentação que entendesse pertinente. Em contrapartida, não permaneceu inerte, pois tomou a iniciativa de produzir prova para demonstrar a realidade do imóvel, aguardando uma resposta da administração. Nesse cenário, na primeira oportunidade que lhe coube falar nos autos, ou seja, quando foi intimado da decisão de piso, facultando-lhe apresentar recurso voluntário, o contribuinte trouxe, então, junto com esse recurso, o laudo de avaliação. E esse laudo está datado de 20 de janeiro de 2009. Adicionalmente, o contribuinte anexou uma série de documentos para tentar, também com o mesmo propósito de demonstrar as características do imóvel. Esses documentos, essas cópias, são extraídas de uma execução fiscal promovida pela Fazenda Nacional e bem como um processo administrativo atinente à fiscalização feita pelo IBAMA para fins de recadastramento do imóvel com vista à legitimidade de domínio e condições de uso.
Então, deste modo, me parece razoável a aceitação de toda a documentação juntada no recurso voluntário, passando a integrar o conjunto probatório do processo. Então, o objetivo desse tópico foi para justificar por que eu estou aceitando o laudo e os demais documentos anexados somente no recurso voluntário. Esse ponto, se eventualmente houver alguma discordância, ele pode ser objeto de uma avaliação separada, exatamente por isso que eu destaquei no tópico logo no início. Cleverson, dá uma pausa. Tem muita gente fora aí, só um minuto. Parece que alguém está com problema de conexão. Estou sem imagem, só a sua, estou com a imagem só a sua e do Pinheiro. Pois é, acontece isso, eu vejo todas. Eu estou vendo todas também. Ah, então... Tem que ver se a gravação está vendo todas. Como é que está lá? Então, beleza, então pode continuar. Isso já aconteceu ontem comigo também, presidente. Eu consigo ver todas, mas tem hora que sai todo mundo. Fica um problema da conexão. Ok. É a banca. Desculpa interromper, mas é porque eu pensei que foi vídeo. Está bem. Então, eu supero esse primeiro ponto, que é as considerações iniciais, para a justificativa de integrar o conjunto probatório todos os documentos anexados pelo contribuinte no recurso voluntário, e passo já agora para o mérito. Dividindo esse mérito em áreas de preservação permanente, e o segundo ponto é o BPM. Tá? No caso da área de preservação permanente, eu aqui faço primeiro uma introdução só para justificar que o fato de a administração tributária não questionar um determinado valor declarado, parâmetro declarado para um exercício, não significa que não possa questioná-lo nos seguintes. Já que é uma relação jurídica, essa que nós temos aqui do imposto, continuativa, né? Ou seja, é uma relação de trato sucessivo que vai se repetindo a cada fato gerador que se dá no primeiro ano, no primeiro dia do exercício, de cada ano. Não há direito adquirido, em outras palavras. A fiscalização tributária procedeu à intimação do contribuinte para comprovar, então, a área de preservação permanente. O laudo de avaliação subscrito pelo engenheiro agrônomo, ele foi feito em janeiro de 2009, ou seja, consta uma data de finalização um mês depois da apresentação da impugnação, e ele afirma a existência de uma reserva florestal de 2.700 hectares e um imóvel fazenda Lagoa do Barro. Só que eu observo que há também um laudo técnico assinado por outro engenheiro, isso em 2000, esse laudo. Nesse caso é um engenheiro agrimensor, que integra o processo de fiscalização do IBAMA, que atesta a existência de uma área de preservação permanente de 1.622 hectares, onde vivem animais remanescentes e o restante da vegetação típica. Além disso, nesse laudo, que faz parte do processo administrativo do IBAMA, ele também qualifica como área de preservação permanente uma área inaproveitável de 864 hectares, composta por solo pedregoso e árido, típico de serras. Nesse último caso, afirma o engenheiro que tal área confunde-se com a área de preservação permanente exatamente porque inexplorada. Pois bem, eu, avaliando esses elementos de prova, eu concluí, minha convicção é que o laudo de 2009 foi elaborado com um fim específico de estimativa do preço de mercado do imóvel rural, inclusive benfeitorias. De sorte que o trabalho desse laudo 2009 não se revela hábil para confirmar a efetiva de preservação permanente.
ele não é um laudo ambiental, ele é um laudo de avaliação de preço, que cita algumas áreas. A descrição no laudo de 2.700 hectares para uma área de preservação permanente é genérica, não especifica os critérios usados para determinar a vegetação de interesse ambiental. Quanto ao laudo técnico de 2000, destaco aqui que é 2000, não é 2003, ele não é porque uma determinada porção do imóvel é inexplorável, devido às características do solo, que se pode equipará-la à área de preservação permanente. Para tal fim, é imprescindível o enquadramento de uma área de preservação permanente de acordo com o Código Florestal vigente à época dos fatos. A propósito, como eu já disse em um dos processos aqui, as áreas, nessa seção, as áreas comprovadamente imprestáveis à exploração atividade são aquelas previamente declaradas como áreas de interesse ecológico, mediante ato do órgão competente federal ou estadual. É o que diz a legislação. Então, eu estou considerando aqui, também por uma avaliação do conjunto probatório, que cabe restabelecer uma área de preservação permanente somente 1.622 hectares, com base no laudo técnico do engenheiro Humberto Luiz de Carvalho, que faz parte de um processo administrativo do IBAMA. Aqui não estou citando a RT, doutor Pinheiro, acredito que não está nos autos. Eventualmente, podemos consultar, e pode haver também uma falha na minha aqui reprodução dos elementos. Mas, a princípio, é isso. Como eu não cito, não teria sido anexado a correspondente ART para esse laudo. O que entendi que não seria relevante a ponto de afastar o restabelecimento da área de preservação permanente nessa área de 1322. Quanto à exigência do ADA, eu manifesto o entendimento que ele é exigível, conforme já votos anteriores, porém eu me reporto ao parecer da PGFN, 1329, e digo, assim como tenho dito, que não há racionalidade para a atuação divergente da administração tributária com respeito ao tema, com decisões que possam impulsionar a sucumbência nas ações judiciais. Por isso que eu por isso que eu voto desse modo. Ou seja, se exige o ADA aqui, no contencioso administrativo, e em eventual ação judicial, a PGFN orienta e não recorrerá sobre esse fundamento. Quanto à terra nua, aqui nós temos a mesma situação de um processo desta manhã, que a fiscalização tributária utilizou como parâmetro o valor médio das declarações de TR do município de Itaguaçu da Bahia. Desta forma, não resta cumprido o critério legal de aptidão agrícola. Porém, do mesmo modo, inclusive, que o outro processo, julgado algum tempo nessa manhã, o próprio contribuinte reconhece a subavaliação do preço declarado e apresenta, por meio do laudo de avaliação, esse laudo agora é o laudo de 2009, que foi feito especificamente para isso, o VTN de 608 mil. Esse valor, dividido pela área do imóvel, equivale a 112,63 hectares. Por hectare. R$ 112,63 por hectare. Para esse ano calendário, para esse exercício, esse ano especificamente, é inclusive muito próximo ao valor habitado pela fiscalização, com base na média, que, se eu não me engano, foi 113, alguma coisa assim. É bem próximo, mas ainda menor.
Então, com base até na jurisprudência da segunda turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, eu estou votando para retificar o VTN para acatar o valor que o contribuinte diz que corresponde à realidade do imóvel. Desse modo, eu começo o recurso voluntário, dou-lhe parcial provimento para, primeiro, restabelecer a área de preservação permanente de 1.622 hectares. E, por fim, retificar o valor do VTN, lançamento fiscal, para o valor, com base no valor reconhecido no laudo de avaliação apresentado pelo contribuinte. Ok. Esse aí que eu tinha entendido. Esse eu acho que vai dar aquela questão que eu levantei, que possível problema nos repetitivos, né, devido ao valor. Tá. O do Raid, eu já sei a posição dele aí, né? Mas vamos lá. Matheus. Estou de acordo, presidente. Pinheiro. Não houve qualquer ADA apresentado, pelo menos eu não localizei no processo. Então eu vou divergir em relação... Não. Se estou enganado, acredito que não estou, doutor Pinheiro, não há ADA no processo, não, porque ele é um dos argumentos dele, que ele disse que sempre entregou a declaração desde 1984 e jamais utilizou-se do ADA para isso. Uhum. Eu vou acompanhar apenas em relação ao valor da terra nua. Tá. Raid? O posicionamento já exarado no processo anterior, né, de concordar concordar com o Dr. Clebson para restabelecer a área, preservação permanente. Agora, no que tange o VTN, retificar para o declarado pelo contribuinte. Perfeito. Rodrigo? Eu vou acompanhar o relator por conta apesar de não ter o ADA, o IBAMA, tem esse processo administrativo no IBAMA, né? Então, acredito que seja suficiente, já que aí o poder público já tomou conhecimento da área de preservação permanente. Ok, Andréia. Acompanho o relator. Andréia. Acompanho o relator. Eu também. Então, pode nos votar por maioria de votos, dá provimento para o recurso voluntário para restabelecer a área de preservação permanente de 1.622 hectares e retificar o VTN para o valor declarado no laudo pelo contribuinte. Qual está aí nesses critérios? Vencido o conselheiro Raid, que dava provimento parcial em maior extensão para considerar o VTN declarado pelo contribuinte. Vencido o conselheiro Pinheiro, que dava provimento parcial em menor extensão para restabelecer a área de preservação permanente. Certo? Não, para não restabelecer. Que dava provimento parcial em menor extensão para não restabelecer a área de preservação permanente, certo? Ok? Eu tinha posto o Rodrigo aqui, eu estava apagando não, sem querer. Presidente, por que o senhor não coloca na afirmativa? Pode inverter também. Ok. Vencido o conselheiro Pinheiro, que dava provimento parcial em menor extensão apenas para retificar o VTN, apenas retificar o VTN, tudo bem? Acho que não precisa ficar falando. Nos termos do relator, e não do doutor. Isso. Retificar o VTN. Dá provimento em menor extensão apenas para retificar o VTN. Ponto. Ok. O próximo, a gente vai com o Rodrigo. Rodrigo, o João Adalberto, 117. Não descanso do Cleberson. Presidente, nós vamos até que hora nessa sessão? 20h30? Então, poderia permitir a paralisação 2 minutos para ir no banheiro? Claro, por favor, Gina, paralisação para o Cleberson. Interrompendo a gravação.